Bom dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Um abraço, meu irmão macio. Um dia eu vou estar aí na sua casa. Um dia eu vou estar aí no Pernambuco, eu vou passar aí pelo Pernambuco, por esse norte aí. Eu já andei aí pelo norte. O ano que vem, talvez eu estarei aí no Pernambuco. Quando eu estiver aí no Pernambuco, eu vou passar aí na sua casa. Sua casa, o meu irmão Nilson Brandão, né? Eu vou estar viajando aí para o norte. Eu mando um abraço para todos os meus irmãos e irmãs, aqueles que eu estou lembrando o nome, porque são muitos os nomes dos irmãos. João, Nilton, o Nilton Lima, lá de Volta Redonda. Eu quero estar, talvez o ano que vem eu vou estar no Rio de Janeiro. Vou estar aí em Duque de Caxias, vou estar aí na casa do meu querido irmão em Cristo, irmão Levi, que é também o pregador da graça. Estou sempre em contato, estou sempre ouvindo as mensagens dele. Um abraço, meu irmão Levi. Um abraço, meu irmão Geraldo, meu irmão Elcio e os demais irmãos da graça, que são muitos irmãos da graça. Um abraço para todos vocês, meus queridos irmãos e irmã na pessoa de Cristo. E eu tenho uma mensagem para nós nesse momento. A Bíblia é a verdade ou é um mito? Esse é o título da mensagem. Porque este livro aqui, no início do século XX, era um livro muito respeitado. Esse livro aqui era respeitado e temido. O povo temia os escritos que estavam aqui dentro. O povo pegava esse livro de uma forma literal e lia ele desde Gênesis a Apocalipse e trazia para o povo. Existe uma mensagem, tem uma mensagem que até hoje ainda se comenta, eu li sobre isso. Eu acho que foi no século XVIII, um pregador pregou, parece que um pregador na Inglaterra, pregou a mensagem. O pecador, o título da mensagem era O Pecador nas Mãos de um Deus Irado. E a mensagem foi tão tocante, tão profundo, que o povo agarrava nos pilares do templo para não cair no inferno. Diz que o povo via o inferno aberto e o povo caindo. A mensagem foi tão tocante que a mente daquele povo se voltou-se para o inferno, que eles tiraram de dentro deste livro. Então as pessoas traziam aquelas mensagens duras dentro desse livro. E o povo temia muito este livro. Então, o povo acreditava que esse era um livro santo. Escritura sagrada era chamada. E o povo temia também este livro. O povo tinha medo deste livro. Eu tenho medo do livro da capa preta. Depois fizeram Bíblia de capa branca, de capa marrom, de tal, fizeram de vários, Bíblia da mulher, Bíblia do jovem, Bíblia da criança, enfim. Mas naquele tempo havia uma única Bíblia, Bíblia da capa preta. Eu me lembro que um certo irmão já não está mais entre nós. Ele disse que ele iniciou, parece que em 1940, ele iniciou. E ele disse que foi na casa do pai dele fazer uma visita. Ele com o irmão chegou na casa do pai e levaram a Bíblia. E ele colocou a Bíblia em cima da mesa. E todos eles começaram a olhar com receio, longe. Eles nem chegavam perto da Bíblia. Eles tinham medo desse livro, porque naquele tempo eles diziam que 2000 chegará, mas 2000 não passará. Está escrito aqui, ó. Eles batiam na capa. Quantas mentiras! Eu nem sonhava estar dentro desse movimento, que eu vim para esse movimento em 77, mas eles batiam na capa. Falavam assim, ó, 2000 chegará, mas não vai passar. Então aí teve aí um tal de Leandra
Miranda Leal, lá de Maringá, que escreveu o livro, foi no Fantástico, fez tanto, escreveu, falou tanta besteira aí, que Jesus ia voltar na virada de 99 para 2000 e tal, 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 tal. O que aconteceu? Quando ele viu que o negócio não acontecia, estava tudo tranquilo, ele pegou o avião e fugiu para Londres. Agora voltou, está aí de novo. E o povo está lá junto com ele. Você vai entender esse povo? Se ele mentiu o tempo todo, ele escreveu esse livro no início dos anos 70. E mentiu, quando chegou na virada do ano, ele fugiu. Ficou lá uns anos, lá em Londres, voltou para a mesma cidade, que é Maringá, e fundou outra igreja e disse que está cheia a igreja. Você vai entender esse povo? O povo gosta de mentira. É mentindo, você não vê os políticos. Político mente, todo ano estão ganhando. Promete, não faz nada. Né? Então, é isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. São essas coisas. Então, meu irmão, a Bíblia, ela é uma verdade ou ela é um mito? Então, como eu estava dizendo, este irmão que foi na casa do seu pai, levou a Bíblia e pôs em cima da mesa, os irmãos dele passavam de longe. E diz que teve um irmão dele que quis aproximar. O pai raiou com ele. Não põe a mão nesse livro, que esse livro é um perigo. Esse livro é perigoso. A metade desse livro é coisa boa, mas a metade é coisa mal. Tem o lado bom e o lado mal desse livro. Cuidado com esse livro. Então eles tinham medo deste livro. Mas na metade do ano do século passado, mais ou menos lá por volta dos anos 50, começaram a pesquisar se esse livro era mesmo verdadeiro. Já vem tempo, mas agora eles começaram a examinar para ver se é verdade. E segundo o que eu sei, que chegou ao meu conhecimento, que eu li, vi documentário, e eles não encontravam o que eles procuravam, não batia com o que está escrito aqui nesse livro. Porque vocês sabem que esse livro aqui foi mexido e remexido. Igual uma panela quando está fazendo polenta. Você sabe que coloca uma polenta para fazer, você tem que ficar mexendo. Mexendo, até dar o ponto. Isso aqui foi mexido, remexido. Muitas vezes. Pegaram os escritos sagrados, escrito lá, começou a ser escrito lá na saída do povo do Egito. E o povo aqui, já no início, no quarto século, Constantino mandou pegar todos os escritos sagrados e levar para Roma e fez esse livro aqui. Eu sei que daí não é ensinado, eles não ensinam. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é não sei o quê, mas eles não ensinam a origem. Mas entra, se você não precisa, você vai numa biblioteca qualquer, você fala assim, eu quero um livro que fala a origem da Bíblia, mas nem precisa. Vai no documentário, põe lá, eu quero saber a origem da Bíblia. Pronto, tem lá 3, 4 horas, eu já vi documentário de 6 horas que falava a respeito da Bíblia, a origem, como eles foram juntando, porque esse livro que foi escrito, foi queimado, foi destruído pelo rei Nabucodonosor, pelas invasões que tinha em Israel, eles destruíam tudo, os escribas escreviam de novo, eles vinham destruir, entendeu que foi muito... E mesmo que depois, tudo que é mexido, quando é feito outra vez, já não é da mesma forma, já não é mais original. Original é aquele que é o primeiro, mas outro mexeu, já não é mais original. E aí, o rei mandou buscar, e o padre Jerônimo ficou 16 anos dentro de um convento, à mão. Ele foi traduzindo. Ele aprendeu hebraico 8 anos, ele foi para Israel. O grego ele já conhecia. Ele era romano. Conhecia o grego era uma língua era uma língua universal, muito conhecida. Ele aprendeu hebraico. Os judeus não gostavam de se misturar com ninguém. Mas ele conseguiu, em 8 anos, ele conseguiu aprender, escrever e falar fluente o hebraico.
E ele voltou para Roma, falou, eu vou fazer um livro só. Todos esses rolos, aquelas placas que havia naquele tempo, escrito que estava dentro do templo, que eles levaram tudo embora, ele foi tirando e pondo. Mas isso aqui muitas vezes era parado. Paravam, não vamos pôr, não vamos, isso aqui vai prejudicar nós, tá? Muita mudança. O apóstolo Paulo escreveu 5 livros de Corinto, 5 cartas, só tem 2. Moisés escreveu um livro de revelação, não existe, não tá. Pedro escreveu um livro também de revelação, que Apocalipse não tem. Então, muitas cartas, Paulo esteve, parece que muitos anos, ele esteve na Arábia Saudita. Me parece que cerca de 14 anos, Paulo ficou na Arábia Saudita. Escreveu várias cartas, nenhuma está aqui dentro. Então, lá em Apocalipse, no último capítulo 22, fala, se alguém acrescentar ou tirar, Deus vai acrescentar as plagas ou tirar. O nego não tirou, não foi um nem dois, não. O nego tirou, foi livros e livros e livros aqui de dentro. Isso aqui é muito mexido. Mas vamos lá. Isso é uma verdade ou é um mito? Uma metodologia? Vamos lá. Você vê que o povo começaram a explorar. Vamos ver se isso é verdade. Foram lá aonde diz que Adão e Eva nasceu, no jardim. Lá não existe mais. Mas, então, não existe por quê? Se é na nascente dos 4 rios, lá onde nascem os 4 rios, lá estava o Jardim do Éden. Alguns pregadores, eu já ouvi, nunca li, ouvi eles falar, que Deus levou o Jardim do Éden para o céu. Como vai levar o Jardim do Éden para o céu? Esse jardim é terra, é rio, é árvore, tinha animais. Como é que é isso? Mas umas conversas que a gente vê aí na boca desses camaradas, tá bom? Não encontraram. Foram ver a Torre de Babel. Também não encontraram. Foram atrás da Arca de Noé, que estava na Serra de Ararat. Chegaram lá, examinaram, procuraram, eu estava vendo documentário, já muitos anos atrás, há mais de 50 anos atrás, e já andava pesquisando. Não, a Arca de Noé está lá, mas que ninguém consegue chegar lá, está lá. Mas foram até o monte, subiram, foram de avião, subiram, não encontraram nada que podia mostrar que a arca pousou naquele lugar. Aí eles foram atrás da saída do Egito. O povo saiu do Egito. Passaram, uns diz que o lugar onde Moisés passou com o povo, a água dava na canela. Aí vem outro e diz assim, mas se a água dava na canela, por que os soldados, os faraó, os cavalos, todo o exército morreu afogado? Então não bate. Mas o estudo diz que aonde Moisés passou tem 11 metros de profundidade e 13 quilômetros de comprimento. Mas eles andaram para o mesmo lugar aonde Moisés andou. Eles não viram nada que podia, uma roda de uma carroça quebrada, algum pedaço de espada, algum vaso quebrado. Não acharam nada que podia provar que Moisés passou por aquele lugar. Então aí começou aquele negócio, é ou não é? Em 1985, parece, eu vi dos Estados Unidos uma pesquisa que fizeram, que mais de 60% dos pastores americanos não acreditavam que a Bíblia era totalmente a palavra de Deus. Pastores, não estou falando de pessoas de fora. Então você vê que esses homens, eles chegaram a dizer, eu já ouvi, já li, uns diz que 60% do que está aqui é verdade, 40% é mentira. Já vi outros dizer que mais da metade que está aqui é mito. Foi invenção. Eles chegam a dizer que não existiu Moisés,
que não existiu nem Abraão, Isaac, Jacó, aquilo ali é tudo criação, que não existiu Jó, que não existiu Jesus, que tudo isso foi montagem. Não, eu não creio desta forma. Eu creio que este livro foi mexido, foi. Mas eu creio que o que está aqui dentro é para nós hoje saber que acima de nós tem um Deus. Nós conhecemos Deus através desse livro. Quem quiser desfazer, duvidar deste livro, pode duvidar. Mas eu não duvido. Eu só digo assim, existe muitas coisas que aqui dentro desse livro, você vai concordar comigo, não sou eu. Existe passagem aqui dentro, contradição. Então não era para ser assim. Por exemplo, você olha ali no capítulo 2, no capítulo 2. Capítulo 2 de Marcos, fala que Jesus estava numa casa pregando, estava cheio, tinha vários doutores da lei ali, os fariseus, os saduceus ali, e a casa estava cheia. Abriram o telhado, trouxeram um paralítico numa cama, abriram o telhado e desceu aquele paralítico na presença de Jesus. Jesus olhou para aquele paralítico e disse: filho, seus pecados são perdoados. Aqueles homens que ali estavam começaram a razoar no seu coração. Como este homem pode dizer que perdoados estão os seus pecados, que só Deus pode fazer isso? Aí ele diz: para que saiba que o Filho do Homem tem poder e autoridade sobre a face da terra, te digo, levanta-te, pega a sua cama e vai para sua casa. Isso está em Marcos, capítulo 2. Aí você vai para Lucas, capítulo 5, diz a mesma coisa. Estando Jesus dentro de uma casa, a casa estava fechada, ninguém podia entrar e tal, trouxeram um paralítico numa cama e desceram, numa maca e desceu a presença de Jesus. Mas aí você, então bateu, Marcos e Lucas. Mas você vai para Mateus, no capítulo 9, fala que Jesus descendo do barco, vieram os homens trazendo um paralítico numa maca e colocaram na frente de Jesus. Jesus diz: filho, seus pecados são perdoados. Havia ali muita gente ali que começaram a duvidar e ele diz: toma sua cama e anda. Então não bate. Então por que não bate? Então tinha que ser um livro só, não precisava existir Mateus, Marcos, Lucas e João. Podia ter feito um só. Então você vê que ali houve acréscimo. Você vê que o endemoniado de Gadareno, você vê que no capítulo 5 de Marcos, fala que Jesus, descendo do barco, veio ao encontro dele um endemoniado de Gadareno. Você olha no capítulo 7, versículo 27 de Lucas, fala que descendo veio ao encontro dele um endemoniado de Gadareno. Mas você olha para o capítulo 8 e 28 de Mateus, fala que era 2. Então você vê que existem umas coisas que acaba deixando dúvida. Por quê? Porque foi o homem que mexeu aqui dentro desse livro. Que o apóstolo Pedro disse, me parece que na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 21, ele diz que nenhuma inspiração da Bíblia, nenhum escrito da Bíblia foi de interpretação humana, mas que os homens, movidos pelo Espírito Santo, escreveram os escritos sagrados. Então veja bem, escrito sagrado e agora este livro. Mas mesmo assim, você olha para as cartas do apóstolo Paulo, que é aonde nós, da graça, mais nos asseguramos. Você vê que essas palavras são verdadeiras. Tudo que o apóstolo Paulo está falando é verdadeiro. O apóstolo Paulo não tem nada a ver. Ele cita até alguma passagem lá de Moisés. Ele fala alguma passagem de Isaías, Jeremias. Ele cita alguma passagem, mas vocês podem ver que o apóstolo Paulo foi completamente diferente. Porque quem escreveu Hebreus, sem dúvida, 100% foi o apóstolo Paulo. Porque nós não temos
Até a primeira Bíblia que vinha até uns anos atrás, eu cheguei a alcançar, vinha escrito assim, carta dos Hebreus carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Agora que eles pararam, mas Paulo foi o único, porque se você ver lá no fim do livro de Hebreus, da carta de Hebreu, Paulo está mandando saudação para quem? Para os irmãos ali de Roma. E quem é que esteve em Roma? O único apóstolo que foi em Roma, que ficou preso em Roma, foi Paulo. E Paulo que tinha contato com Roma. Então você vê ali que a saudação de Paulo, terminando ali, no Apocalipse, é o apóstolo Paulo. Então, meu irmão, eu não tenho dúvida sobre este livro. Alguns falam que isso aqui é um mito, mas eu continuo acreditando, principalmente gosto muito das cartas paulinhas, da coragem, do ânimo, porque para nós da graça, nós estamos seguros nas cartas de Paulo, que Paulo não teve batismo, Paulo não teve ceia, Paulo não teve circuncidando alguém, Paulo andou dentro do que Cristo deu a ele, capítulo 16 e 25, foi-me dado o evangelho, que estava oculto de Romanos. Foi oculto antes da fundação do mundo, foi-me dado esse evangelho. E foi entregue a mim. Não foi entregue a Pedro, nem nenhum outro. Foi entregue somente a Paulo. Então, esse evangelho, o evangelho da incircuncisão, é o evangelho verdadeiro. Então, está aqui, eu creio de todo o meu coração. Meu irmão, fique com esta palavra. Não tenha dúvida. Não duvida. Ainda que foi mexido, mas nós conhecemos Deus por intermédio deste livro. Graça e paz para todos. Goodbye. Seu Timóteo, te vejo amanhã.